Bom, Sampaoli oferecido ao Fluminense. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre as opções que o Fluminense tem hoje bem claras de técnico. Eu vou te mostrar aqui alguns números e vou te mostrar qual deve ser a prioridade do Fluminense ao contratar um técnico agora. Visando que o Fluminense tem Campeonato Brasileiro, Mundial de Clubes, que eu diria que facilmente a maior competição que o Fluminense já disputou na história do clube. Tem Sul-Americana e Copa do Brasil. Essas são as competições que restam para a temporada para o Fluminense tentar algum título. Tá? Obviamente, uns têm mais possibilidade e outros bem menos possibilidade, por exemplo, como o Mundial de Clubes. Né? Que a possibilidade do Fluminense ser campeão é quase abaixo de zero. Mas o que eu quero te falar nesse vídeo, o que eu quero que você, torcedor, coloque na cabeça é que é um ano muito importante para o Fluminense. É um ano que pode se tornar um ano histórico pro Fluminense, sabe? Eu acho que é interessante o Fluminense passar na fase de grupos do Mundial, pelo menos, sabe? Chegar ali no mata-mata, enfrentar grandes clubes, sei lá, pegar o Manchester City de novo, sabe? É bom pra visibilidade do clube, por mais que vai ganhar ou vai perder, enfim, isso aí é outra história. Agora, pra visibilidade pro clube, e cada fase que vai passando no Mundial é mais dinheiro que entra pro clube, então assim, a competição que vai mais dar dinheiro é o Mundial de Clubes. Então o Fluminense precisa ter um técnico que pelo menos a gente consiga ficar 2 anos com ele. E para isso a decisão tem que ser muito acertada nesse momento. O Fluminense hoje é um time que assim tá conturbado. O elenco, os bastidores está conturbado, os jogadores meio receosos, os jogadores que chegaram agora, por exemplo, como o Serna, tem o Bernal, sabe, estão meio receosos com tudo que está acontecendo ali dentro. O que aconteceu com o próprio Mano Menezes, as brigas com o Marcelo, com o Felipe Melo, agora com o Thiago Silva. Então, assim, tá conturbado o elenco. E o perfil do Fluminense é um técnico agora conciliador. Um cara que vai chegar, vai conversar, vai unir os jogadores, vai, sabe, ser quase que um paizão. Né? É o que o Fluminense precisa hoje. E de um técnico, obviamente, que seja ofensivo e que jogue pra frente, porque o Fluminense tem time pra isso. Visando essa informação que eu acabei de contar, a possibilidade e a chance de Sampaoli é zero, porque esse cara não tem nada de conciliador. Pelo contrário, é um cara marrento, um cara que se for pra xingar o jogador ele xinga, né? O auxiliar dele lá, o preparador físico, dando soco na cara dos outros, Pedro, aconteceu isso no Flamengo. E também, apesar dos números dele estar horrível no Rennes da França, que ele estava treinando, só teve 3 vitórias e 7 derrotas no Rennes da França. Por que aqui no Fluminense ele vai dar certo, né? E aí, esse perfil dele ainda tem esse caso aqui, que é gravíssimo, que ele, lá no Sevilla, ele brigou, acho que em 2020... Não, 2017. 2017, ele brigou com o Paulo Henrique Ganso. Teve uma treta ali, os dois se xingaram, brigaram e tal, enfim. É um cara, é o perfil do cara, o perfil do Sampaoli é esse, tá? O Sampaoli é um bom técnico, não vou dizer que o cara é horrível e tal, mas ele é um bom técnico, mas é um cara explosivo, não tem temperamento, ele não tem, assim, ele perde o grupo muito fácil, ele não sabe cobrar, o cara humilha o jogador, então assim, esse cara tem que passar longe do Fluminense hoje. Esse cara não, esse perfil de técnico, tem que passar longe, sabe? E aí tem alguns nomes que agradam, né? Alguns nomes que a torcida gosta, né, assim, alguns nomes que você olha e fala assim, cara, esse cara é um bom técnico. E aí eu já vou descartar de cara aqui, tá? Nesse vídeo eu não vou falar de Tite, esquece isso. O Tite você esquece, porque o Tite é um cara muito renomado, é um cara que tem um salário muito caro e ele vai querer montar uma seleção no Fluminense. E o Fluminense não tem dinheiro pra isso. Então de cara a gente já descarta o Tite. Segunda, muita gente falou, o Diniz tem que voltar e tal. Eu já expliquei sobre o Diniz, mas eu vou fazer um breve resumo. Eu também queria o Diniz de volta. Eu queria que o Diniz nem tivesse saído. Mas ele é um cara teimoso. E você entende isso? Que ele é uma pessoa teimosa, um cara que bota. Ele acha que aquele joguinho dele ali ele vai ganhar todo mundo dessa forma, assim. É um cara teimoso, infelizmente. Eu também sinto uma dor no coração enorme pelo Diniz. Queria muito que ele tivesse ficado. Queria que ele tivesse a humildade de sentar e estudar uma nova forma de jogar, porque o mundo inteiro já sabe como é que anula o esquema tático dele. Mas ele não consegue fazer isso. Então, esquece o Diniz. Porque se a gente for pegar o Diniz de novo teimoso, quero longe do Fluminense. Cara,
Eu respeito muito a história do Diniz, o que ele fez no Fluminense. Cara, eu já chorei, assim, na arquibancada, de ver o Fluminense jogar aquele jogo contra o River Plate. O Fluminense goleou o River Plate no Maracanã. Eu tava lá. Eu falei assim, gente, eu nunca vi o Fluminense jogar assim na minha vida. Nem nos melhores momentos do Fluminense. Eu nunca vi o Fluminense jogar daquela forma. O time tava uma máquina, o time jogando bem. Mas aí aprenderam a anular o time e o Diniz não teve a capacidade de reinventar. E nem no Cruzeiro ele fez isso, que eu achei que ele faria. No Cruzeiro eu falei, pô, ele vai mudar a forma de jogar. Ele não é idiota. Ele não fez. Ele continuou jogando da mesma forma. Então risca o nome do Diniz. Tá? Bom, e aí o Felipe Melo estava no Sport TV e antes, deixa eu até abrir aqui pra vocês, antes da gente mostrar aqui o Felipe Melo falando, eu não sei se você já viu esse vídeo e tal, mas ele falando ali sobre a demissão do Mano Menezes, bem rápido esse videozinho dele, bem curto, 1 minuto, e ele falando a preferência dele pro técnico. E escuta bem, se o Felipe Melo, que acabou de sair lá de dentro, quer dizer, eu nem sei se ele saiu completamente, até falei isso ontem no vídeo, mas eu tenho quase certeza. Eu acho que o Felipe Melo não tá no grupo do WhatsApp dos jogadores, gente. Os jogadores têm um grupo no WhatsApp, né? Acredito eu. É onde eles conversam e tal, né? E você acha que o Felipe Melo não tá lá dentro? Ou você acha que removeram? Não, vamos remover o Felipe Melo aqui. Eu não sei se removeram, não sei se ele saiu, enfim. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Ele tem contato com os jogadores. E se ele tá falando que ele prefere o técnico X, é porque, de fato, agrada não só ele, mas também os atletas, acredito eu. Escuta bem só o que ele falou no Sport TV. Vou voltar aqui para vocês ouvirem. E para ser bem sincero, desde quando eu ainda jogava no Fluminense, a pergunta era: até quando vai durar? Essa era a pergunta nos bastidores: até quando vai durar? Então, esse é o tempo que a diretoria decidiu, e eu acho justa, eu acho correta, porque ainda dá tempo, com a vinda de um novo treinador, de o Fluminense poder respirar melhores ares e poder pensar sim em grandes conquistas, porque elenco tem. E temos que dar os parabéns para a diretoria, porque montou um bom elenco. Conseguiu segurar o Arias, que hoje é o maior craque que nós temos aqui, é o meu modo de pensar. Veio o Canóbio, que é muito bom jogador. O Fluminense tem um bom time, tem um bom elenco, que foi montado por essa diretoria, que inclusive é a diretoria que venceu os campeonatos que o Fluminense ainda não tinha vencido. Então ainda dá tempo. Você tem uma pista de quem vai assumir esse time? Não tenho pista alguma, mas se eu tivesse a caneta, iria no Dorival. Olha só, presta atenção. Que é um cara, sem dúvida nenhuma, vencedor, que está acostumado com um clube grande. É um cara que realmente poderia ajudar. Ou o próprio Renato Gaúcho, que já tem uma história no clube, né? Então ele finaliza falando 2 opções. E na minha cabeça, hoje é dia 31 de março, tá muito clara. Só existe 2 opções hoje pro Fluminense. Primeira, Renato Gaúcho. Não, desculpa. Primeiro. Renato Gaúcho, né? Que tá mais fácil, acredito eu. E segundo, Dorival. Se eu tivesse a caneta também, eu iria na do Felipe. Dorival Júnior. É o ideal. Por quê, Carlos? Eu sinto que o Dorival ele tá mais preparado do que o Renato. Até porque se não tivesse, ele não teria ido para a seleção brasileira. O Dorival fez ótimos trabalhos. Fez um trabalho bom no Flamengo. Fez um trabalho bom no São Paulo, que eu diria que o São Paulo hoje, se a gente for botar elenco por elenco, cara, o São Paulo tá quase, assim, bem parelho com o Fluminense. Sabe? Então eu acho que o Dorival, ele consegue. É um tipo de treinador que consegue extrair o melhor ali daquele time, por mais que não seja um elenco muito caro. O Dorival já trabalhou com um elenco muito caro, ganhou títulos, e com um elenco mais ou menos e também ganhou títulos. E até com um elenco ruim também, já ganhou o título do Dorival. Então assim, o Renato Gaúcho, deixa eu até abrir aqui a imagem pra gente contextualizar. Enquanto isso, confere se você curtiu e se inscreveu no nosso canal. Vou falar primeiro do Renato e depois do Dorival. Cara, o Renato Gaúcho é um cara que tem uma identificação muito grande com a torcida. Eu acho que 90% da torcida do Fluminense, ou 90% não, vou botar 80%, 85% da torcida gosta do Renato Gaúcho, por tudo que ele fez como jogador no Fluminense, até mesmo como técnico. Outro ponto, os jogadores respeitam o Renato Gaúcho, principalmente o nosso capitão, Thiago Silva. Tá? O Thiago Silva tem um carinho enorme pela pessoa do Renato Gaúcho. Eu acho que eles iriam conversar ali muito bem, acho que seria uma boa parceria, tá? No vestiário, que é o mais importante.
uma das coisas mais importantes. Eu acho que ali no vestiário eles iriam se respeitar. Não iria acontecer, por exemplo, igual aconteceu do Thiago Silva tá dando um esporro no elenco e chegar o Mano Menezes e dizer que ele que manda. Isso nunca iria acontecer com o Renato Gaúcho. Então tem os seus lados positivos, tá? Tem o lado da torcida que vai apoiar, né, que já vai começar com uma sintonia boa, energia boa, isso já faz toda a diferença. Diferente do Mano que já chegou já renegado, né? Vai ter o apoio dos jogadores e o carinho da instituição em si, né? Os funcionários, tudo. A galera tem um respeito muito grande pelo Renato por tudo que ele fez. Só que tem um lado negativo, cara. Qual é o lado negativo? O lado negativo do Renato é o Rio de Janeiro. Na minha opinião, na minha cabeça, tem esse problema pessoal do Renato, né? Ele teve esse problema no Flamengo, né? De não dar treinos e tal. Tá meio distante por causa do Rio. Porque o Rio, cara, ele tem muitas distrações. O Rio de Janeiro é maravilhoso. O Rio de Janeiro é muito bom. Sabe? O Rio de Janeiro tem praia, tem cerveja gelada, tem mulher bonita, tem balada, tem tudo. Bar, tudo que você quiser tem no Rio de Janeiro. E o Renato, ele gosta disso. E é o estilo de vida do cara, irmão. Eu não vou julgá-lo. E talvez eu faria o mesmo. Com o dinheiro que ele tem, talvez eu faria até pior. Né? Porque assim, cada um escolhe a vida como quer. Então, mas isso me preocupa no Fluminense. Sabe? É um cara meio que... Não sei se ele vai estar 100% focado, sabe? Não tô duvidando do profissionalismo do Renato, não. Longe disso, mas... Eu tenho esse receio, sabe? Eu tenho esse receio em questão do Renato. Coisa que não aconteceria com o Dorival Júnior. A gente não teria esse receio com o Dorival. O Dorival é um técnico muito bom, é um técnico vitorioso, que está acostumado a vencer, é um técnico que todo mundo respeita, todos os jogadores respeitam o Dorival. Isso é muito claro, muito nítido, tá? E qual seria o lado negativo, Carlos? Cara, não sei como que tá a relação do Thiago Silva com o Dorival. Porque o Thiago Silva, ele deveria ter sido convocado, sabe? E aí eu não sei se o Thiago Silva pensa assim, o Dorival não me chamou porque a CBF não deixou. Ou então ele pensa, não, o Dorival não me chamou porque, pô, ele acha que eu tô velho, que eu não sirvo mais. E aí você vai trazer esse cara pro elenco? Então assim, cara, é muito complicado. É difícil pra caralho. Sabe qual é a reação? A reação, desculpa. Sabe qual é o fator principal aqui? Qualquer um dos dois. Eu estou falando isso publicamente, tá? Qualquer um dos dois, se for. Agora, se trazer outro nome, eu vou surtar, irmão. Eu vou ficar maluco e já vou ficar puto de cara. Agora, se traz o Renato ou o Dorival, qualquer um dos dois, na minha opinião, é uma boa aposta. Sabe? São dois nomes fortes, dois nomes que a torcida também tem uma certa identificação. Diria que, sei lá, 70% da torcida do Fluminense aceita o Dorival de boa, porque é um técnico conceituado, acabou de sair da seleção, então acho que seria uma boa aposta. E aí a gente vai ver no meio do caminho se vai dar certo ou não. Sabe? Porque, cara, você contratar tem várias variantes, sabe? As pessoas acham que contratar é fácil, e, cara, não é, acredita. Eu, assim, que tô no meio do futebol desde quando, assim, nasci praticamente, eu te falo com toda a propriedade do planeta. Você fazer uma contratação de um técnico ou de um atleta é foda. É difícil pra caralho. A não ser que você esteja contratando já uma realidade. Cara, pronto. De técnico, então, nem se fala, pô. Técnico, você pode pegar o Pep Guardiola, botar ele num time e começar a jogar mal o time, não funcionar. Técnico é mais complexo ainda. Porque técnico são vários fatores. Sabe, o técnico ele tem que ganhar o grupo primeiro, ele tem que pegar o grupo e alinhar com o que ele quer, ganhar a torcida. O técnico é difícil pra cacete. Jogador você pode contratar um Neymar não, vai. Você vai contratar, por exemplo, vou contratar o Vinícius Júnior hoje. Se botar o Vinícius Júnior em qualquer time do planeta, ele vai jogar bem. Ele vai se destacar, porque é individualismo ali. O técnico é foda. Às vezes o cara faz um bom trabalho, mas não dá certo. Os jogadores não entendem o que ele quer. Acontece muito isso com o Rogério Ceni, por exemplo. Rogério Ceni, cara, assim, no meio do futebol, nos bastidores, todo mundo respeita o Rogério, porque todo mundo fala assim, caralho, o Rogério Ceni é foda. Ele entende de futebol pra cacete. Só tem um problema, o Rogério Ceni. Agora parece que tá melhorando isso, mas o Rogério Ceni não conseguia passar o que tinha na cabeça dele pros jogadores. Sabe, a didática é importante, o cara tem que ser professor, o cara tem que saber falar pros jogadores, passar o que tá na mente dele de forma simples pra todo mundo entender. Merda do caralho, sabe? Então assim, já deixo publicamente aqui, qualquer um dos dois, Renato ou Dorival,
Qualquer um. Eu aperto a mão e apoio até o final. Agora, se vai dar certo ou não, aí é outra história. Se der certo, eu vou aplaudir, vou elogiar, vai ser foda. Se não der certo e tiver que sair em algum momento, eu vou fazer campanha pra sair. E é assim que funciona a vida. É assim que funciona o futebol. Né? Não tem como o cara tá ruim no time, afundando o Fluminense e a gente ficar batendo pau porque a gente gosta. Ah, não, a gente gosta do Renato. Não, o Renato já saiu do Fluminense várias vezes. Começava bem, depois ia mal e a torcida tirava. É assim que funciona. Coloca nos comentários qual é a sua... Dentro dessas duas opções, qual é o seu nome que você quer? Dorival ou Renato Gaúcho? Bota nos comentários, não esqueça de seguir o nosso perfil. E não esqueça de ativar as notificações, que é muito importante. E curtir o vídeo, obviamente. Saudações tricolores, até a próxima.